Eu quero que você apenas imagine a imagem que é pintada aqui em Apocalipse 18, 21. Então, um anjo poderoso pegou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a lançou ao mar, e disse com tanta violência: a grande cidade de Babilônia será lançada abaixo, nunca mais a ser encontrada novamente. Babilônia é uma cidade que é mencionada em mais de 250 ocasiões na Bíblia. A única outra cidade mencionada mais do que Babilônia na Bíblia é Jerusalém. Falando biblicamente, Babilônia é vista como a cidade do diabo, muito em oposição a Jerusalém. Porque lembre-se, em Apocalipse 21, nos é dito por João Batista o seguinte: e eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, como uma noiva adornada para o seu marido. Mas antes de continuarmos, eu quero destacar ainda mais para você como Babilônia é uma entidade maligna associada aos últimos dias. Agora, uma das passagens mais difíceis de ler e interpretar na Bíblia é Apocalipse 17. É um capítulo cheio de imagens e simbolismos. Nos é dito do julgamento caindo sobre a grande prostituta que governa sobre muitas águas. Nos é dito que as pessoas que pertencem a este mundo foram embriagadas pelo vinho de sua imoralidade. Nos é dito de uma mulher sentada em uma besta escarlate que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e blasfêmias contra Deus estavam escritas por todo lado. Nos é até mesmo dito que um nome misterioso estava escrito em sua testa: Babilônia, a Grande, a mãe de todas as prostitutas e obscenidades no mundo. Isso tudo está nos primeiros versículos de Apocalipse 17. Mas o que tudo isso significa? Quem é esta mulher, ou melhor dizendo, o que ela representa? Bem, muitos intérpretes acreditam que a mulher sendo falada aqui simboliza alguma forma de religião apóstata. Ela representa uma religião ímpia, cheia de engano. Mas eu quero parar por um momento, porque a coisa intrigante é que esta mulher descrita tem um nome escrito em sua testa: Babilônia a Grande. Agora, por que é isso? Você sabe o que aconteceu com Babilônia? Um homem chamado Nimrod é considerado o fundador de Babilônia. A natureza e o caráter de Nimrod podem ser claramente vistos em Gênesis 10, 8, 10, onde a Bíblia diz: Cuxi gerou também Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele foi caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, caçador valente diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. O nome Nimrod é traduzido para significar nós nos rebelaremos, ou deixai-nos revoltar. Muitos estudiosos bíblicos chegaram a várias conclusões sobre Nimrod com base em suas ações na Bíblia e na pesquisa histórica. Nimrod era um homem contra Deus. Ele era um homem em rebelião e formou seu próprio reino pela força. Nimrod era um rebelde do começo ao fim. Como o primeiro rei de Babilônia, ele tinha dentro de si a natureza e o caráter que existiriam nas nações gentias ao longo da história, e especialmente na forma final na tirania e apostasia da tribulação. O antigo historiador Joséfo afirma de Nimrod: ele disse também que se vingaria de Deus se tivesse em mente inundar o mundo novamente, pois construiria uma torre alta demais para as águas poderem alcançar, e se vingaria de Deus por destruir seus antepassados. Assim como qualquer outra nação, Deus a humilhou e mostrou-lhes que, em última instância, ele era o rei. Babilônia foi completamente destruída e deixada sem nada. E agora, a palavra Babilônia na Bíblia se tornou uma palavra negativa para descrever qualquer país que rejeita Deus. E metaforicamente falando, Babilônia representa um tipo de sociedade nos últimos dias que rejeitou e se afastou de Deus. O livro do Apocalipse muitas vezes usa diferentes tipos de imagens, especialmente ao falar de Babilônia. Apocalipse 18 fala de forma mais clara. Diz: depois destas coisas vi outro anjo descer do céu, que tinha grande autoridade.
e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de espíritos imundos e esconderijo de toda sorte de ave imunda e detestável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Babilônia foi descrita aqui como um grupo de pessoas possuídas por demônios, embriagadas, adúlteras e glutonas. Embora esta Babilônia possa parecer forte e poderosa, ela caiu devido a seu pecado e devassidão. Agora, se avançarmos no tempo, não é necessário muita observação para ver que o mundo mudou significativamente nos últimos 50 anos. Seja olhando para o cenário social, moral ou político, muito mudou, a maioria não para melhor. O que antes era considerado pecado em nossa cultura, agora é celebrado. Parece que o mundo está se afastando progressivamente das leis de Deus. Estamos nos movendo na mesma direção que Babilônia. E a coisa é que você pode aprender muito sobre Babilônia ao olhar para seus líderes. Um dos relatos mais bem documentados de um líder em Babilônia na Bíblia foi um homem pelo nome do rei Nabucodonosor. O povo de Babilônia recebeu a ordem de não orar a nenhum deus, mas apenas ao rei. Em vez de obedecer a isso, Daniel se recusou e orou ao Deus da Bíblia. Ele não cedeu ao comando orgulhoso e egocêntrico do rei. Por causa disso, foi jogado em uma cova cheia de leões famintos. No entanto, Deus poupou sua vida, e durante toda a noite, Daniel foi mantido seguro na cova dos leões. Na manhã seguinte, ele saiu da cova dos leões ileso. O rei, por trás disso, era Nabucodonosor. Embora o rei Nabucodonosor tenha sido levemente manipulado, ele ainda criou essa lei egoísta e egocêntrica de oração. Outra história conhecida em Daniel é a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como o restante de Babilônia, esses três foram ordenados a se curvar diante de uma imagem do rei Nabucodonosor sempre que o chifre soasse. A nação de Babilônia deveria se curvar e essencialmente adorar o rei, mas Sadraque, Mesaque e Abednego eram seguidores de Deus. Em vez de se curvarem à estátua, eles rejeitaram a ordem. Por causa disso, foram jogados em uma fornalha ardente. No entanto, assim como Daniel, Deus os salvou. Eles estavam no fogo, mas não sentiram dor. Não queimaram nem sequer esquentaram. Deus salvou esses três homens. Nabucodonosor era extremamente orgulhoso. Imagine fazer uma estátua de si mesmo e fazer com que todos se curvem diante dela, ou reservar várias vezes ao dia para um sino tocar, sinalizando para todos orarem para você, mesmo que você não tenha poder para atender essas orações. Ele os faz fazer isso mesmo assim. Isso mostra a quantidade de orgulho nele. Ao lado de seu orgulho estava a adoração a ídolos. Eles adoravam muitos deuses e prestavam homenagem a muitos ídolos. O rei Nabucodonosor tentou se fazer um deus. Fez as pessoas adorá-lo orando para ele e se curvando diante de uma estátua dele. Assim como seu líder, o rei Nabucodonosor, o povo de Babilônia era arrogante e adorador de ídolos. Eles estavam constantemente tentando fazer um nome para si mesmos. Quando olhamos para a nossa cultura hoje, é essa a direção que estamos seguindo. O foco de nossas vidas, muitas vezes, é fazer um nome para nós mesmos. Queremos construir nossos próprios pequenos impérios. Fazemos isso criando nossas famílias e construindo nossa riqueza. Enquanto construímos nosso próprio império, não o fazemos para honrar a Deus ou pelo bem de seu nome, mas o fazemos para tornar nosso próprio nome grande. Embora possamos não nos curvar a ídolos físicos, adoramos falsos ídolos. Adoramos o ídolo dos esportes ou da beleza. Podemos adorar o ídolo da autodireção ou do orgulho. Seja qual for o caso, todos temos ídolos. Estamos nos tornando como Babilônia.
e podemos depositar nossa esperança em nosso país e cultura porque parecem fortes e poderosos por fora. No entanto, nossa Babilônia também cairá um dia. Todas as Babilônias cairão um dia. Para o cristão no mundo de hoje, cada um de nós precisa responder à pergunta: estou vivendo em Babilônia? No entanto, a pergunta é: confiaremos em Jesus no meio de nosso país retrocedendo aos dias de Babilônia? Um pastor deu esta ilustração. Imagine um menino correndo em direção à rua. Enquanto ele corre em direção à rua, um caminhão gigante de madeira, indo a 50 km/h, está indo em sua direção. O que você faria? A maioria de nós começaria a gritar com o menino, dizendo-lhe para diminuir e parar de correr em direção à rua. Se ele não ouvir, nós aumentaríamos o tom de voz. Eventualmente, a maioria de nós se levantaria e correria atrás do menino. Faríamos de tudo para impedi-lo de ir para a rua. Esperançosamente, você o pegaria antes que ele corresse para a rua e fosse atingido pelo caminhão de touras. Há um caminhão de touras indo em direção à nossa sociedade e ele se chama Babilônia. Mas se você ouvir atentamente, Deus está chamando. Você vai se virar e parar antes que o caminhão de toras o atinja? Enquanto nossa cultura retrocede para a Babilônia, nosso Deus ainda reina. Corra para o único rei que merece nossa adoração e orações. A sociedade muda. Sempre que há eventos importantes em um país ou região específica, a sociedade muda. Volte no tempo e você verá isso na história da Igreja primitiva no Império Romano, particularmente sob Nero. Havia uma aceitação na sociedade naquela época para que os cristãos fossem perseguidos e até martirizados. Na era vitoriana, na Grã-Bretanha, um dos sinais mais aceitos de sucesso para os homens incluía ter uma esposa, uma vida familiar, uma boa casa e possuir um cavalo e carruagem para transporte. Quando ocorreu a Grande Depressão em 1929, a sociedade mudou e as pessoas estabeleceram novas normas, como hortas de subsistência para sobreviver. Depois do crash financeiro de 2008, a sociedade mudou e as pessoas começaram a diversificar seus investimentos, suas economias e como ou onde mantinham seu dinheiro. Mas o que a Bíblia nos diz sobre as mudanças que ocorrerão na sociedade para sinalizar quão perto estamos da segunda vinda de Cristo? Bem, a primeira mudança sobre a qual quero falar com você pode ser encontrada em 1 Timóteo 4, 1, 2, onde a Bíblia diz: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Deixe-me listar esses pontos para você. As pessoas nos últimos dias se afastarão da fé, o que significa que haverá uma apostasia, um afastamento. E como isso se parece? Bem, parecerá cada vez menos pessoas frequentando a igreja, cada vez menos pessoas se declarando cristãs, cada vez menos pessoas praticando o cristianismo em seu dia a dia. Nas últimas vidas, quando se trata de coisas como oração e leitura da palavra de Deus, as pessoas prestarão atenção a espíritos enganosos e sedutores e doutrinas de demônios. Este é o ponto em que quero focar, então voltaremos a ele em um momento. E as pessoas nos últimos dias estarão cheias de hipocrisia e falarão mentiras. Isso significa que você terá muitos que vêm dizendo e pregando uma coisa, mas vivendo de maneira completamente diferente. Então, o ponto final é que as consciências das pessoas estão cauterizadas, o que significa que haverá frieza para a humanidade, uma falta de amor, um endurecimento do coração, e tudo isso por causa do pecado que prevalece na vida de muitos.
mas quero que você me ouça, mesmo que os corações de muitos tenham se tornado frios, mesmo que os valores piedosos, os valores bíblicos, não sejam mais mantidos em alta estima na sociedade, quero lembrá-lo de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo é luz e é a luz pura e santa que expulsa toda a escuridão. Mateus 7, 21, 23 diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. As pessoas que dizem Senhor, Senhor são pessoas na igreja, mas Jesus está dizendo que embora você esteja na igreja, embora você conheça a linguagem e os maneirismos, quando o dia do julgamento chegar, você me tem em seu coração? Não há espaço para hipocrisia em nossas vidas como crentes. Devemos amar e viver completamente para Deus, para passarmos a eternidade com Ele. Então, a pergunta é: quantos de vocês na igreja têm um amor genuíno por Jesus Cristo? Quantos de nós estamos genuinamente salvos? Por outro lado, quantos são falsos, mas afirmam ser genuínos? Deus sabe que há alguns entre nós que são impostores e hipócritas. Portanto, o julgamento deve começar na igreja. E eu me pergunto qual será o destino dos hipócritas na igreja, as pessoas que usam uma máscara e fingem ser algo que não são, as pessoas que afirmam conhecer e seguir Jesus, mas se comportam de uma maneira que contradiz o Senhor. A Bíblia diz em Mateus 6:1, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu garanto a vocês que eles já receberam sua plena recompensa. De forma alguma, devemos ter a impressão de que somos nós quem podemos julgar e determinar um hipócrita. Porque, no final, é uma questão de coração e somente Deus conhece o coração. Mas devemos nos examinar e nos julgar de forma a garantir que não sejamos os hipócritas mencionados na Bíblia. A mensagem aqui é para examinar seu coração. Em nosso mundo hoje, não apenas há maldade em cada esquina, não apenas há tentação ao nosso redor, mas este mundo oferece a você tantas distrações. Há muitas coisas competindo por nossa atenção em uma base diária e, para ser honesto, podemos facilmente e às vezes inconscientemente perder o foco no que realmente importa na vida. Então, encorajo você a tirar um momento e pensar se você realmente está vivendo para Jesus Cristo ou se está contente em viver a vida simplesmente colocando Jesus Cristo ao lado de tudo e de todos os outros. A Bíblia, em Hebreus 3,15 diz, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. E sobre essa questão de endurecer seu coração, Provérbios 28,14 diz, bem-aventurado o homem que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. O que significa ter um coração endurecido? Significa cegueira espiritual, significa insensibilidade à beleza e à glória de Deus, significa perseguir nossos próprios desejos em vez das coisas de Deus. Um coração endurecido rejeita a Deus. Mas, felizmente, em sua misericórdia, Deus ofereceu mudar nossos corações. E quero que você saiba que Deus pode mudar nossos corações. Ezequiel 36:26 diz, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne.
Desde o início dos tempos, Deus tem nos atraído para si mesmo, mesmo quando o ignoramos teimosamente. Ele não se afasta, nunca desiste de nós. Não desista dela. Amém.